imóvel particular, uma expressão, uma comida, pode se transformar num bem material ou imaterial, num patrimônio de nossa cidade. Como uma expressão artística também, ou uma obra literária, pode conquistar um valor simbólico e ajudar na identidade e na memória de um município, de uma comunidade, de um povo? Essas perguntas vão estar hoje na Roda de Saberes, que começa agora e que vai falar sobre patrimônio material e imaterial. Fique com a gente, porque estamos aqui no estúdio, na Casa de Leitura, com 3 convidados que entendem muito bem sobre patrimônio e história. Maristela Guareschi, arquiteta e presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, o CONPAC, aqui de Caxias do Sul. Antony Belks Tessari, que é diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural, o IMHC, da Universidade de Caxias do Sul, mestre em História e docente da área do Conhecimento de Humanidades. E Claudete Trave, que é responsável pelo setor de difusão cultural dos museus da Secretaria Municipal da Cultura. Sejam todos bem-vindos. Presidente do CONPAC, Maristela, explica para a gente como, então, um imóvel, como uma expressão, pode se transformar num patrimônio histórico e cultural da cidade. Essa manifestação ela pode partir de qualquer pessoa, qualquer cidadão ou grupo de pessoas, né? Ela é acolhida primeiramente pela Secretaria da Cultura. Quanto mais informações tiver acerca desse bem, que pode ser material, imaterial ou um saber, melhor, mais célere fica o processo. Então ela é acolhida na Secretaria de Cultura, que vai fazer um trâmite interno, então vai passar pela divisão de proteção ao patrimônio, que vai anexar mais informações ainda, instruir esse processo. Chega um momento em que ela passa pelo Conselho, que é o CONPAC, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Caxias, e apreciada por esse conselho ele é composto por representantes da gestão, do Executivo Municipal e também membros da sociedade civil, né, todos vinculados à área de História e Patrimônio. E depois da apreciação por esse conselho, então é encaminhado, o conselho é responsável por, então, dizer se aquele bem imóvel, se aquele bem material e imaterial ou um saber realmente tem esse valor e qual a forma de preservação ou proteção, o regime jurídico onde ele vai se encaixar. Então essa manifestação do CONPAC, ela é encaminhada por via de resolução ao prefeito, e então é uma decisão, eu falo do prefeito, né, mas é o Poder Executivo Municipal, é uma decisão do Poder Executivo Municipal a forma de preservar ou não aquele bem, né? Lembrando então que o CONPAC é um conselho consultivo, ele não delibera, ele instrui, ele fornece subsídios, informações e análise, uma análise que tem uma parte considerável técnica, né, pela própria formação dos conselheiros. Então, ele fornece esses subsídios para que o Poder Executivo tome essa decisão e então encaminhe para que o bem imóvel seja ou tombado, ou outra forma também de preservação é o anexo 13, o nosso anexo 13 do plano diretor. Ele tem uma lista de eu falo mais de imóveis porque eu sou arquiteta, né? Então ele tem uma lista de imóveis e também incide sobre eles uma forma de proteção. Que essencialmente é isso que se quer, é preservar para que novas gerações, para que a gente, nossa geração, e para que as próximas também olhem, né, para esses bens ou para essas expressões. Você estava nos falando, Maristela, que hoje a gente tem quantos imóveis tombados e também quantos estão nessa lista inventariada, né, que devem estar sob proteção, são bens que devem estar sendo cuidados não com a força do tombamento. Então, eu queria que tu nos dissesse que quantidade a gente tem hoje e o tombamento efetivamente, o que implica para o dono do imóvel?
Então, nós temos, assim, de bens imóveis tombados, nós temos 49, né, que seriam os bens materiais, nós temos 49. Essa lista do anexo, que é uma proteção, então, que não é tão forte quanto o tombamento, né, mas eles também, de certa forma, eles estão protegidos. A gente tem uma lista de 107 imóveis, e a gente tem mais um anexo, que é o anexo 7, que ele relaciona pontos de interesse cultural, que seria, assim, a comunidade em si, a comunidade do interior, alguma coisa desse tipo. E a gente tem esse trabalho das fichas de inventário, ele é feito pela Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico, que ela é uma parte da Secretaria de Cultura, né? Elas têm lá em torno de 300 fichas, e algumas delas em elaboração. Muitas dessas edificações são as edificações do Centro Histórico. É importante também falar do Centro Histórico. Nós temos uma área delimitada como Centro Histórico de Caxias, e essa área ela é mais protegida, incide também sobre ela uma forma de proteção. O que acontece é que quando esse proprietário, se ele tem um imóvel que é tombado, que é o nível mais alto de proteção, existe uma forma de compensação, que é ele pode vender os índices e ele não paga o IPTU, né? Isso para nós é um desafio também, até no Compac, que seria a gente desenvolver alguma forma, propor para o Executivo para que isso seja colocado em prática, que seriam formas de criar compensação para que os proprietários tenham e passem a ver o seu imóvel se ele for tombado ou se ele for tido como de valor patrimonial, para que ele tenha uma forma de compensação e não entenda esse novo regime jurídico que incide sobre o seu imóvel como uma penalidade, né? Mas, de fato, hoje o que nós temos é que imóveis tombados, então, tem essas duas situações, que é permitida a venda de índices e, às vezes, até essas questões que envolvem patrimônio, como a gente estava conversando antes, né? Como envolve a propriedade de alguém, a propriedade privada, então elas ficam um pouco tensas, assim, e às vezes o tombamento acaba por ser isso, assim, ele tem que garantir, porque existe um processo de renovação urbana que é natural, né? Isso vai acontecer e às vezes o que acontece é que os órgãos como o Compac ou o próprio DIPAC, ele começa a agir meio que policiando a ação de alguém que é dono do imóvel. E por isso que a gente precisa de educação patrimonial para as pessoas entenderem que o fato do seu imóvel ser um patrimônio, ele não é um demérito para o imóvel, e sim ele é muito bom e bom para a sociedade como um todo. Mas sim, sobre aquele imóvel, tendo ele, né, valor patrimonial, sendo tombado ou ele sendo desse rol do anexo 13, o proprietário, quando ele precisa fazer alguma alteração, ele precisa consultar, sim, não necessariamente o Compac, mas a divisão de patrimônio histórico, que é essa parte da Secretaria de Cultura, que tem profissionais lá para orientar o que deve ser feito, a forma como deve ser feita, né? A gente tem arquitetos lá que orientam, assim, tentando para que... A gente não quer dizer que nada possa ser feito no imóvel, mas a intervenção ela é um pouco mais minuciosa, né, e requer esse acompanhamento para que não se descaracterize. Diferencie para nós patrimônio material do imaterial. Resumidamente, Maristela, para quem está em casa. O material seria, então, a arquitetura, eu acho que é o maior exemplo, né? É um espaço onde a gente consiga, onde ele possa ser visualizado, visto ou utilizado, né? Que é o que acontece com a arquitetura. E material envolve todo o resto, os saberes, fazeres ou modos de viver, né, que a Claudete falava. Então envolve coisas que talvez não possam ser tocadas e visualizadas, mas que têm sim tanta importância quanto essas coisas que possam ser tocadas e visualizadas. Anthony, a Maristela comentou, temos que trabalhar educação patrimonial. O Instituto, o IMHC, tem também esse propósito?
Sim, nós desenvolvemos já há algum tempo, há 3 anos, ações de educação patrimonial no Instituto, né? Está institucionalizado a partir de um projeto de extensão que nós mantemos intitulado Educando para o Patrimônio. O principal objetivo deste projeto é que as escolas participem e nós trabalhamos com a questão, né, de preservação principalmente de documentos, que é a frente de atuação do Instituto. Mas com as oficinas também procuramos discutir a ideia de patrimônio cultural, né, com os jovens, com as crianças, que nós acreditamos que é o público, né, que vai futuramente se engajar, né, se sensibilizar no sentido de proteção, né, do patrimônio. É importante lembrar que, por definição, né, eu gosto de uma definição de um antropólogo que é argentino, mas radicado no México, chamado Néstor Garcia Canclini, que ele fala que o patrimônio é um campo de disputa material e simbólica entre as classes sociais. Isso a gente vê em qualquer cidade, né, principalmente pensando no país. Então, sempre haverá conflito quando se trata de patrimônio, né? Às vezes a comunidade se reconhece, às vezes não se reconhece, há interesses políticos, econômicos, né, por trás da preservação ou da não preservação, né, desses bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais. Portanto, é sempre importante, né, debater essa questão, discutir essa questão, né, para que a gente possa diminuir, enfim, né, esse conflito e principalmente, né, que as pessoas, que as comunidades se reconheçam, né, elas digam, inclusive, né, o que elas consideram enquanto patrimônio. O especialista, né, a visão do especialista, ela é sempre importante, mas o protagonismo deve ser da comunidade, né? Então é um pouco nesse sentido que nós procuramos trabalhar, né, nas nossas ações educativas, é que as crianças, né, que os jovens desde cedo comecem, né, a entender, a compreender esse conceito, né, e futuramente possam debatê-lo, né? Claudete, muitas crianças se reconhecem lá no museu, nas visitações que vocês possibilitam? Com certeza. No Museu Municipal nós temos um trabalho já, historicamente, um trabalho bem importante na área de educação patrimonial, né? Inclusive constituindo todo um programa reconhecido nacionalmente, inclusive. E a ideia realmente perpassa por esse caminho, né? De nós podermos possibilitar, nas ações educativas do Museu Municipal e de todos os museus, que as pessoas que visitam esses lugares possam conhecer e a partir disso se reconhecer, né? Quer dizer, dentro dessa perspectiva, a gente entende que a gente vai estar contribuindo para que esses alunos, esses visitantes aos museus municipais, eles estabeleçam uma relação de identificação com esse lugar em que eles habitam e de pertencimento. A partir disso, a gente compreende que eles vão ter mais condições de poder ter um olhar mais crítico, né, sobre esse lugar que ele habita, que ele mora, e também que ele vai ter mais condições de intervir também nesse lugar, não no conceito de intervenção, mas enfim, de que ele possa estar agindo sobre esse lugar com mais criticidade, né? E que bom, porque Caxias, a gente é uma cidade muito material, e quando tu traz esses elementos sensíveis, parece que aflora um outro universo. Exatamente. Muito bem. Estamos na Roda de Saberes, conversando sobre patrimônio material e imaterial com 3 convidados, Maristela Guareschi, Antony Belks Tessari e Claudete Trave. Você fique com a gente, que no segundo bloco tem mais Roda de Saberes.
Roda de Saberes está no ar hoje conversando sobre patrimônio material e imaterial. Lembro a todos que este programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Hoje a gente tem a grata presença de Maristela Guareschi, arquiteta e presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural aqui de Caxias do Sul, chamado COMPAC. O Antony Belks Tessari, que é diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural, o IMHC, da Universidade de Caxias do Sul. E o Antony também é mestre em História e é professor, docente da área do conhecimento de humanidades. Com a gente ainda a Claudete Trave, que vem aqui representando o setor de difusão cultural dos museus da Secretaria Municipal da Cultura. Antony, a Claudete nos falou que tem tantas memórias que a gente não toca, né? Não é objetificada. E eu queria ver contigo assim, se tu lembra de algumas na literatura que ainda não é oficializada como um patrimônio, né? Material e imaterial, mas está na nossa sociedade, principalmente na nossa cultura aqui, que hoje nasceu de imigração italiana, se potencializou, embora já tinha os nativos, mas que hoje é completamente diversa. Tem alguma obra aí que tu lembra e que te chama a atenção? Acho que, sem dúvida, o Quatrilho, né, do professor José Clemente Pozenato, é sempre uma obra que é retomada, né, já foi, inclusive, concorreu ao Oscar, né, a partir de um filme, né, nos anos 90, meados dos anos 90. Nós temos outras obras também, né, podia lembrar do padre Aquiles Bernardi, né, o Naneto Pipeta, né, que também aqui da região da literatura local, assim, é uma obra também bem importante, né, interessante, enfim, do ponto de vista histórico. Às vezes elas não estão oficialmente, né, na lei ou, enfim, tombada, mas fazem parte do nosso campo simbólico aqui da região. Exatamente, até pelo processo histórico, né, desses grupos, né, alguns não tiveram oportunidades, enfim, né, de registrar suas memórias, mas elas estão na forma da oralidade, né, isso é importante destacar. E algumas obras, elas, como bem disse o Antony, o Quatrilho passou então da literatura para o cinema, para o teatro, e agora está virando ópera, já virou ópera. E eu quero até retomar, o Antony já falou, mas o Quatrilho é um livro, então, do escritor José Clemente Pozenato. É um romance escrito pelo Pozenato em 1985, época que foi publicado. 5 anos depois foi para o teatro com o grupo Misericolone. Em 95 recebeu adaptação para o cinema pelo diretor Fábio Barreto e foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. A narrativa se passa no início do século XX e possui 2 casais da colônia de italianos de Santa Corona como protagonistas. É a Pierina e Máximo Boschini e Teresa e Ângelo Gardoni. Eles se aproximam e posteriormente se trocam, semelhante ao que acontece no jogo de cartas, que tem também o nome Quatrilho. Mais do que mostrar a troca de casais, essa obra mostra a vida dos imigrantes na região, então, no início do século passado. Agora, quem vai nos falar um pouquinho sobre a transposição dessa obra para a ópera, e que os primeiros espetáculos já ocorreram em Porto Alegre e agora vem para Caxias, vem para Bento Gonçalves. Quem vai falar um pouquinho sobre, então, essa transposição é o próprio autor de O Quatrilho, José Clemente Pozenato. Vamos conferir? Enquanto escrevia, não imaginava. Mas, enquanto escrevia, eu tinha a preocupação de contar a história de maneira que o leitor conseguisse imaginar as cenas, não é? E conseguisse sentir o interior das personagens, o que as personagens estavam vivendo, não é? Que muitas vezes elas não aparecem nos diálogos, né? Então, tudo isso
já está embutido no quadrilho. E imagino que seja por causa disso que ele acabou interessando para ser transformado em filme. Aliás, no dia do lançamento, meu editor já fez uma profecia dizendo que o seu romance vai virar filme, porque ele já é cinematográfico, né? Só que ninguém profetizou que ele poderia se transformar em ópera. Eu vejo um motivo principal, que normalmente há uma história que é aquela fornecida pelas instituições, que é uma história oficial, oficializada, que só se mostra aquilo que engrandece, que merece ser comemorado, né? E há uma outra história, e isso um dos personagens, o Cosimo, diz para o padre Job, a outra história que só se conta, né, quando estão tomando vinho e jogando cartas. E isso, no caso do quadrilho, aconteceu porque, embora baseado em um depoimento real de um colega meu, né, um amigo meu, houve quem escrevesse num jornal lá em Santa Maria que isso vinha contra toda a história, né, do imigrante italiano, que jamais cometeria esse tipo de transgressão. Eu li e ri sozinho porque eu tinha me baseado em fatos reais. A partir daí, inclusive, houve um doutorando na PUC de Porto Alegre que resolveu escrever uma tese sobre a história clandestina da sexualidade nas colônias italianas. Porque ele é motivado pelo quadrilho. Então o romance não só traz à tona uma história verdadeira, mas uma história escondida. Então, quando me foi feita a consulta, né, há pouco mais de um ano, e fiquei eu imaginando, né, como é que seria essa história contada no palco, como no teatro, mas não em forma de diálogos, em forma de canto. E aí, então, no começo houve uma troca de ideias, como é que seria o libreto, e eu acabei me oferecendo por dois motivos. Um, dizendo que eu acabava de traduzir todo o Cancioneiro de Petrarca, que foi editado pela Atelier e pela Unicamp, em São Paulo, não é? E que eu conhecia bem o interior das personagens, conhecia a fundo as personagens, então para mim seria mais fácil identificar quais os momentos de maior intensidade emotiva, de intensidade dramática, que é o que, vendo os libretos de ópera, eu percebi que é o que vai para o palco. São os momentos de alta emoção. Para mim, a sensação de conseguir o que eu pretendia. Desde o começo, o que eu queria era colocar a experiência da cultura da imigração italiana no imaginário da literatura brasileira, do povo brasileiro. E à medida em que essa representação é transferida para outras linguagens, outros gêneros de representação, eu me sinto realizado, porque mais um elemento para colocar toda essa experiência, toda essa cultura da imigração italiana, que é um patrimônio imaterial que não deve ser esquecido jamais, num país onde existem muitas dessas culturas que precisam ser valorizadas. E eu acredito que ter contribuído, e estou contribuindo ainda, para perenizar a memória desse patrimônio imaterial que é a cultura do imigrante italiano. Eu fico emocionado com o fato de ele ser agora contado na forma de ópera,
que é uma forma de representação que já não tem força nesse nosso mundo moderno, né? Ela teve muita força no final do século XIX, no início do século XX, não é? Inclusive, nas memórias dessa cidade de Caxias e da região, quando acontecia a temporada lírica no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, que era normalmente no mês de julho, muitas pessoas se deslocavam daqui para Porto Alegre antes de ter o trem ainda, né, para assistir às óperas em Porto Alegre. Então faz parte da cultura também da imigração italiana valorizar a ópera. Quem mora em Caxias pode assistir a ópera no dia 18 de agosto no Teatro Murialdo, né? É um sábado à noite. Mas pode assistir também em Bento Gonçalves, pode assistir em Novo Hamburgo no domingo, dia 19, não é? E aí se encerra a turnê gaúcha que se iniciou em 28 de julho, com a estreia no Teatro São Pedro. Mas já está sendo feita toda uma programação para retomar a turnê da ópera no próximo ano. E é uma ousadia da produção da ópera estar fazendo o que está fazendo. Normalmente, a temporada lírica se instala num teatro e fica um mês inteiro ali, não é? E o que essa produção está fazendo é andar com a ópera por diferentes cidades e teatros. Acho que tem um papel educativo também, para chamar a atenção da comunidade para um gênero não é artístico que está um pouco fora de moda, e também para despertar, né, a vontade de ver. Quem foi ver em Porto Alegre, a gente organizou uma caravana para ir ver a estreia. Quem foi assistir já está com o ingresso para assistir de novo aqui em Caxias. Como é bom ouvir do próprio autor, né, um pouquinho sobre as consequências dessa transposição, então, de uma obra literária para a ópera, para a poesia, né, para a dramatização lírica. Maristela, você que é arquiteta, conhece muito bem esse campo. Tem algum imóvel, tem alguma expressão, que até tu tinha me falado antes, que a gente tem poucas expressões tombadas ou que transformadas em patrimônio imaterial, que você olha para a nossa cidade e diria, isso tem potência? Muitos dos saberes, até nessa área da gastronomia, com tanta coisa que esse saber fazer, eu acho que ele poderia ser valorizado, né? E às vezes, claro, ele até já é valorizado pela comunidade e ele tem esse processo que a gente estava falando, que passou aqui pelo legislativo e o legislativo reconhece, mas ele de fato ele não está tombado. Então pode ser uma questão só burocrática, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o tombamento é uma etapa importante, assim, e a gente devia estar considerando também passar essas manifestações, assim, tanto da gastronomia, né, quanto da arte, alguma coisa assim, pode ser também uma expressão artística. Como eu sou da arquitetura, né, para mim é difícil relacionar isso, né, porque quando eu vejo, eu acabo falando sempre dos bens imóveis, né, e consigo listar e talvez falar que a gente pudesse aumentar essa lista de 49 para mais, né? Mas sim, a gente precisa que as coisas funcionem e andem como um todo, assim, né? Porque a gente sabe que a arquitetura, ela é um dos elementos, mas a gente precisa de todas essas
Esses saberes. Isso. E que bom, uma arquiteta falando disso, né, Antony? Ela que está dizendo, gente, comunidade, olhem para essas outras expressões. Antony, embora a gente, né, falando do patrimônio imaterial e tal, a gente tem visto várias situações de depredação do patrimônio material ou de obras aqui na nossa cidade, né, que ficam em praças. Na política de cuidado, de educação patrimonial, esse zelo, ele é enfatizado, assim, a criança, ela cuida, Antony, ou não? Precisa ter o reconhecimento. Acho que essa é a questão principal, né? A pessoa precisa se reconhecer, né, naquele patrimônio, as comunidades precisam se reconhecer. Então é sempre importante aí para os especialistas, assim, né? É sempre um dever de casa nosso começar a pensar também, o poder público, obviamente, né? Pensar se aquilo que está tombado, se aquilo que se transformou em patrimônio repercute na sociedade no sentido de ela se reconhecer naqueles bens, né? Se não está faltando também elementos ou bens, né, para que aquela comunidade se reconheça. Então, um pouco, né, desses casos de depredação que nós temos visto se explica nesse sentido, tá? É uma falta realmente de identidade, né? Aquilo não remete à memória, né, daquelas pessoas, enfim. Então, é importante sensibilizar no sentido, né, de que precisamos respeitar essa diversidade, né? Se aquele bem está tombado, ele remete à memória de um determinado grupo social. Aqui na nossa cidade, a maioria tem a ver com a questão da imigração italiana, né, desse grupo, enfim. É preciso respeitar, né? Respeitar essas diferenças e é preciso criar, então, né, patrimônios, bens, enfim, né, que a comunidade se reconheça, né, que essas outras pessoas, esses outros grupos possam se reconhecer. Por isso é importante a participação também dessas pessoas nesse processo, né, de tombamento, de escolha, né, desses bens patrimoniais. Antony, talvez também cada momento fazer eventos em torno desses espaços, porque também uma coisa é você ir lá, definir como patrimônio, ou enfim, colocar um monumento, estabelecer um monumento, mas se você também não faz nada no entorno dele, que não faça nada para que essas memórias que ele carrega sejam novamente potencializadas, aí acontece um abandono, não? Sim, total. É importante também destacar, assim, já que nós estamos discutindo a questão do material e do imaterial, para fins de registro, né, essa divisão e até o que está previsto na legislação, ela existe, né? Mas o imaterial e o material, eles se confundem, né, muitas vezes, assim. Até a questão que foi citada da voz, da oralidade, se nós pensarmos, né, na dança, que são patrimônios, a princípio, imateriais, eles precisam da materialidade, né? No caso da dança, a questão do corpo, né? Então, tem a materialidade do corpo que precisa, enfim, né, para esse patrimônio que é considerado imaterial. Outra questão, né, de um patrimônio imaterial é a questão dos dialetos, né, das línguas, enfim, né, que se estabeleceram, dos grupos que se estabeleceram aqui na região também que mereceriam, né, enfim, um estudo, um destaque, né, enquanto patrimônios, né. O Talhã já tem um diferencial, Antony. Tem por ser do grupo, né, que está sempre mais em destaque, né, mas há outros dialetos, outras línguas também que são falados, né, nós temos comunidades indígenas aqui na região, falando não só Caxias do Sul, né, mas pensando na Serra Gaúcha, poloneses, né, nós temos também alemães, então tem vários grupos, enfim, né, que também podem se reconhecer, né, a partir do seu falar, da sua língua, né, o que remete também, de novo, né, à questão da identidade, dos saberes, né, que a língua vai passando ao longo das gerações, né? A gente sabe que várias línguas morrem, né, Claudete? Se você não faz esse novo ensino, elas desaparecem. E vocês, o Banco Oral, o museu não tem. Quem tem é o Arquivo Histórico? É o Arquivo Histórico Municipal que tem um setor e o banco de memória, né? E que tenta, enfim, tá recuperando essas histórias das pessoas que convivem na nossa cidade e que têm, enfim, algo para poder manter, então, enquanto memória oral. E é fundamental, realmente, é um trabalho bastante grande que o Arquivo Histórico faz também. Roda de Saberes conversa hoje sobre patrimônio material e imaterial. Fique com a gente, no terceiro bloco tem mais. Nem adianta ajudar se tem tantos na rua. Governo, eles que... Não sei se eu confio nesse tipo de instituição. Tanta desgraça por todos os lados. Não vem com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A
A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua é mais uma criança feliz. Não sabia que era tão fácil ajudar. Só quero ver o sorriso dessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. Roda de Saberes está no terceiro e último bloco, hoje conversando sobre patrimônio material e imaterial, com a Maristela Guareschi, do Compac, com a Antony Tessari, lá do IMHC da UX, e com a Claudete Trave, da Divisão de Museus, da Secretaria Municipal da Cultura. E agora a gente vai para o quadro Anote Aí. Eu chamo a vinheta. Porque hoje o Anote Aí traz informações sobre imóveis tombados e que são patrimônios aqui da nossa cidade e que são abertos à visitação. Então, pegue a caneta e anote aí, visite esses espaços. Museu de Ambiência, Casa de Pedra, que fica na rua Mateus Janela, no bairro Santa Catarina. Museu Municipal, que fica na rua Visconde de Pelotas, 568, no bairro Centro, bem fácil de achar, ali perto do Ópera. Hospital Carbone, que é o Arquivo Histórico Municipal, João Espadari Adame, localizado na Avenida Júlio de Castilhos, 318, no bairro Lourdes. Também no bairro Lourdes, uma capela que eu acho muito bonita, que é a Capela do Santo Sepulcro, pequena, mas acolhedora, fica na Avenida Júlio de Castilhos, no bairro Lourdes, quase esquina com a 13 de Maio. E, por fim, Monumento Nacional ao Imigrante, que fica na BR-116. Quem chega na cidade, vai em direção à UX, pode ir lá já ver o monumento. E lá também tem visitas guiadas. Todos convidados, não podem perder, têm de conferir esses espaços, sejam visitantes, turistas ou moradores da cidade. E agora, claro, a Claudete Trave tem muitas informações para nos dar. Por quê? Porque a Secretaria Municipal, os museus, o arquivo, enfim, o DIPAC, está programando um seminário específico sobre patrimônio. Claudete, eu quero que você então nos fale um pouquinho dessa programação, convide quem está em casa. Exatamente. Mas antes eu gostaria de lembrar do Instituto Hércules Galó, que também lá em Galópolis, e dos nossos artistas, que as pessoas visitem na nossa cidade as praças. A própria prefeitura aqui na frente, além de vocês, tem aqui na frente o Negrinho do Pastoreio, que é de um artista, Vasco Prado. Nós temos a nossa Praça Dante, que tem vários monumentos e que a Divisão de Museus vai estar fazendo um trabalho também durante a Feira do Livro, onde a gente vai fazer todo um passeio histórico ali pela Praça Dante e depois levando até o Museu Municipal, então podendo olhar a cidade de uma forma livre, caminhando e olhando para cima, para baixo, para os lados, para que a gente consiga enxergá-la, enfim, nas suas diferentes dimensões. E, diante de todas essas questões, a Divisão de Museus, junto com o DIPAC e junto com o Arquivo Histórico, se reuniram e discutiram uma possibilidade, ou de que forma nós poderíamos falar mais sobre esse patrimônio material e imaterial. Por isso foi constituído e construído a ideia do Seminário Patrimônio e Cidade, diálogos entre o material e o imaterial, aonde a gente trouxe aqui algumas questões específicas sobre educação patrimonial. Mas a gente entende que a educação patrimonial, ela perpassa por várias áreas do conhecimento. Por isso que o seminário ele tem o intuito de trazer justamente a sociologia, a antropologia, a arquitetura, a história, né, e a filosofia para discutirem o que é esse patrimônio, o que ele é, o que é um patrimônio material, o que é um patrimônio imaterial, porque a gente percebeu, junto também, que eu sou membro do Compac também, de que nós precisamos discutir, então, questões do que são os critérios de salvaguarda, o que são levados em consideração para as edificações, né? O que é patrimônio, então, imaterial, que saberes, que fazeres, que modos de vida, enfim,
se tornam patrimônio imaterial. E para isso, então, a gente vai estar trazendo vários especialistas, pessoas importantes aqui da nossa cidade vão estar discutindo, pessoas de fora, nos dias 21, 22 e 23, e depois dias 28 e 29. Nós tentamos organizar o horário do seminário para que também facilitasse a participação, então, do maior número de pessoas. Então, nós vamos realizá-lo das 18h30 às 20h30, então as pessoas terminam o seu trabalho e já vão, e ainda tem um tempo depois à noite de poder terminar suas questões pessoais, né? E ele vai acontecer, então, em diferentes locais, né? Então, ele vai acontecer no Centro de Cultura Ordovás, que também é uma referência cultural para a nossa cidade. Ele vai acontecer na Biblioteca Parque, que também está num sítio tombado, né, que é o sítio ferroviário. E depois ele também vai acontecer na última noite no Teatro Municipal, que também acaba se tornando, mesmo não sendo bem tomado, tem referências históricas naquele lugar e acaba se tornando... Até o Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás, eu achei que fosse tombado, mas a Maristela, e fui atrás e vi que não estava na lista do livro, no livro tombo, né, que é onde ficam registrados, então, os imóveis tombados, que é o mesmo caso. Então, ele não precisa estar tombado para ser reconhecido, isso é uma coisa importante que a gente vai estar discutindo nesse seminário. Então, é importante que as pessoas, então, ele é aberto, esse seminário, ele tem como objetivo informar, então, sensibilizar a comunidade caxiense para o patrimônio material e imaterial, para que as pessoas entendam o que é e se reconheçam, enfim, nesse patrimônio. Então, ele é aberto para a comunidade em geral, para as universidades, para alunos de todos esses cursos, História, Arquitetura, Filosofia, Sociologia, enfim, para empreendedores privados, para incorporadoras, para imobiliárias, porque às vezes também para arquitetos, porque às vezes eles precisam ter essas informações, e quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidades você pode estar oferecendo, por exemplo, um arquiteto para o seu cliente, para as imobiliárias, para poder falar, então, também para futuros, enfim, na hora da venda de um determinado imóvel, que às vezes nós temos dificuldades de poder estar... a gente percebe que o mercado tem dificuldade de poder estar colocando um bem desse tipo à venda, porque aí as pessoas acham que ele fica muito restrito. Então, eu acho que com esse seminário, com essa organização, a gente vai conseguir auxiliar. Então, é uma proposta de educação patrimonial, de educação no sentido de a gente poder discutir essas questões com a comunidade, sensibilizar todas as unidades, então, desde o indivíduo, as instituições e a própria cidade, com relação ao patrimônio da sua cidade. As pessoas, a inscrição precisa ser feita a inscrição é feita pelo e-mail patrimônio cultural, tudo junto, @caxias.rs.gov.br, até o dia 20. E agora estamos encerrando a roda de saberes, mas antes, gente, a Claudete Trave, então, fez a leitura de toda a programação do seminário voltado ao patrimônio, mas eu quero lembrar que a gente, neste mês de agosto, a gente tem em vigor a Semana Municipal de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural, aqui de Caxias do Sul, e que é também em função essa semana que provoca o seminário. E essa semana, que envolve, segundo a lei, o período de 12 a 18 de agosto, ela partiu de um projeto aqui do vereador da casa, que é o vereador Gustavo Toigo. Agradecemos a presença da Maristela Guareschi, arquiteta e presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural aqui de Caxias do Sul, COMPAC. Agradeço muito a presença do Antony Belks Tessari, que foi nosso estagiário aqui no Centro de Memória, diretor hoje do Instituto Memória Histórica Cultural e MHC da Universidade de Caxias do Sul, mestre em História e professor da área de Conhecimento de Humanidades. Claudete Trave, muito obrigada. Obrigada pela Dani também lá, que disse a Claudete vem no programa. Responsável pelo setor de difusão cultural de museus da Secretaria Municipal da Cultura. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, né, que nos acompanhou até agora. E siga com a gente na programação da TV Câmara. A Roda de Saberes é um programa da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Você pode sugerir pautas, hein? É só mandar um e-mail para o imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou ligar
para mim, para a Vânia, no 3218 1699. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.